E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida aqui, em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 14, verso de número 3. Marcos 14, 3. Hoje é o último dia desse mês, irmã Keila, mês da oração, que nós, em nossos lares, junto à família, nas congregações, oramos, buscamos a Deus, evangelista Uziel, e tudo isso está diante do altar de Deus, e o altar de Deus é maior do que qualquer situação que nós possamos enfrentar, dificuldade, doenças, pesares, necessidades. O altar de Deus é maior do que tudo isso. Você ora, nós esperamos os resultados, quase sempre que breves, mas no momento certo o Senhor fará coisas extraordinárias, as que nós vamos enxergar, mas aquele encaminhou do alto trono da glória dele já está tendo efeito na minha vida, no teu lar, na tua família, na nossa congregação. Verso 3 de Marcos 14 diz assim: estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício desse perfume? Glórias a Deus. Até aqui. Esse mês que nós estamos finalizando, eu tive a oportunidade, os irmãos daqui da sede, quase todas as sextas-feiras, estiveram ali no Luiz Carlos. Eu pude estar agora na última, e que graça de Deus e unção naquele lugar, um contágio do Espírito Santo. E orar é assim, irmão, eu acho que ninguém diz assim: orar é uma delícia, é gostoso, orar é maravilhoso. Como que eu gosto de orar? Eu acho que bem poucas pessoas têm isso, porque isso é um ministério mesmo. Quase sempre que nos leva a orar é a necessidade, é a dor, é a escassez, é a falta, é o medo, o receio, o terror. Isso nos aproxima de Deus, nos leva a orar. Esse texto que o pastor Vinícius acabou de ler diz assim: clama para mim e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, mas é clamando ao Senhor, e é na falta, na necessidade, na escassez. O deserto, por exemplo, na vida dos hebreus, dos judeus, na minha vida e na tua, o deserto não é gostoso. O deserto, ele ensina, ele lapida. O deserto, ele também arranca algumas coisas nossas. O deserto é necessário para as nossas vidas. O deserto é a universidade de Deus para nós. Deserto não é para causar morte, é para trazer melhora, e é nisso que nós somos redigidos pela vontade, o querer e a palavra de Deus. Mas talvez seja nesse deserto que você está vivendo, enfrentando e passando, que orando o Senhor também vai lhe dar visão, irmã Isabel, e mesmo em meio a esse deserto, você vai conseguir enxergar 12 fontes e 70 palmeiras, e ter um refrigério de Deus para a tua vida. E se você crê nisso, pode levantar a mão, abrir tua boca e dar glórias a Deus. Esse texto vai dizer que Jesus está jantando numa casa em Betânia, e não é a casa de Lázaro, embora o texto diga em João 12 que era na casa de Lázaro, uma irmã diferente. Uma delas vai ungir os pés de Jesus, a outra a cabeça de Jesus. Essa daqui é a mesma de Mateus, está dizendo que ele está na casa de Simão o leproso, não é na casa de Simão o fariseu, aquele que também entra uma irmã ali, e há uma conjectura entre esse texto, E a irmã vai ungir os pés do Senhor com lágrimas, vai enxugar com cabelo. Simão vai fazer um questionamento, porque ele chamou Jesus para se aparecer para Jesus na casa dele, querendo impressionar. Mas não dá para impressionar Jesus, nenhum ser humano faz isso. Mas outro Simão achou que poderia, e quando fez e questionou, e disse: se Jesus soubesse quem é essa irmã que está aí nos pés dele beijando, a conduta dela, o caráter dela, a moral dela, ele não deixaria. Aí Jesus disse assim: Simão, 2 pessoas deviam para um senhor, ele perdoou ambos as dívidas, um 500, outro 50 dinheiros, quem deve amar mais? Ele disse assim: quem mais perdoou. Ele disse assim: por isso você não entende o posicionamento, a adoração, a oração dessa irmã,
porque eu cheguei na sua casa, você não teve capacidade de conduzir um funcionário para levar água para os meus pés, mas essa, desde a hora que chegou, está lavando e banhando os meus pés com lágrimas e me honrando. Cheguei na tua casa, Simão, você não teve a capacidade de me oferecer um unguento para me ungir, aromatizar meu corpo do deserto, suado que vim para a tua casa, mas essa derramou perfume aqui nos meus pés, está beijando meus pés. Você não me saudou com ósculo santo, mas essa irmã não ligou da qualidade que estava meus pés, e ela está beijando, e eu estou vendo que é de dentro da alma para fora. Aprende, Simão. Nessa casa, quando Jesus chega, o texto vai dizer que a irmã também chega, e ela vai estar portando, trazendo um perfume, e o tipo de perfume é nardo puro, é a essência que faz parecido com esse óleo de unção que nós usamos na igreja. E aqui é a essência que poderia fazer litros e litros de perfume. Ela estava levando dentro de um vaso, que é o recipiente, é alabastro. É uma pedra que foi cortada, talhada, lixada, polida, lapidada. Ela foi impermeabilizada para poder conter líquido dentro. Só por aí já é uma coisa muito cara, muito valiosa, o recipiente. Numa ocasião que a maioria deles eram de cerâmica, isso aqui era de pedra, talhada e polida, lapidada. Era muito caro. E essa irmã chega dentro dessa casa, Jesus está na casa, ela não é convidada, ela entra, o pastor David quebra esse vaso, e ela já causa um choque nisso só, porque as pessoas dizem assim, que loucura, não? Quebrar um vaso desse, contendo o que tem dentro, e que desperdício. Aliás, nem queria saber o que tinha dentro, estava mais interessado no que era fora. E essa irmã, quando entra nessa casa, nesse mês da oração, o Paulo Jeová cantou com um grupo de louvor, um posicionamento de adoração genuína, verdadeira, de um culto racional, desse que nós estamos diante do Senhor nessa noite. Essa irmã quebra esse vaso, e ela não liga, ela quer fazer o melhor que ela pode para Jesus. Jesus está naquele recinto, e ela faz isso, e as pessoas dizem, meu Deus, como é que pode? E aqui há qualidades de pessoas que estão mais ligadas à parte exterior, à aparência, do que à essência, à vivência. E aquela irmã disse assim, vocês acham que o que está por fora é valioso, mas o que tem dentro é mais ainda. E Jesus reconhece isso, sabe como eu e você veio para cá para o lado de fora, mas Ele conhece lá dentro a tua alma, a tua intenção, a intenção da minha, da tua adoração. E se ela for verdadeira, genuína, o Espírito Santo, irmã Neia, está aqui nessa noite procurando os autênticos, genuínos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você está aqui, manifeste seu culto, adore a Ele, glorifique o nome dEle, agradeça a Ele. Aleluia. Exterior. E é o que a irmã vai derramar, é mais caro ainda. Abner, é nardo puro, puro mesmo. O texto vai dizer assim, que o perfume valia aproximadamente 300 dias de dinheiro. É quase um ano trabalhado. E aí imagina, irmão, um salário, sei lá, de 100, 150 reais o dia. E o perfume dessa irmã vale entre 30 e 50 mil reais. Realmente é muito caro. E ela poderia viver anos vendendo a essência para fazer, a matéria-prima para fazer esse perfume. Poderia, pastor Ismael, fazer litros e litros desse perfume. Mas ela disse assim, é para Jesus, é o melhor que eu posso fazer, eu vou fazer para Ele o melhor que eu posso. Eu achei curioso, na escola dominical, o pastor André domingo falou a respeito do nosso posicionamento em adorar a Deus nos nossos dízimos e ofertas. E durante a semana o Espírito Santo falou comigo algo que eu achei interessantíssimo, e passei o resto da semana boca aberta, pastor Aguinaldo, meditando nisso aqui. Quando nós ofertamos e quando nós dizimamos ao Senhor, nós não pagamos, nós devolvemos. E o que é que nós estamos fazendo? Provérbios 3:9, nós estamos honrando ao nosso Deus. Então quando nós dizimamos, nós estamos fazendo a coisa mais importante, a essência do que a palavra de Deus nos pede: adorar a Deus de todo o nosso entendimento, coração, intelecto, força, de toda a maneira que nós podemos. Nós estamos honrando ao Senhor. E o Espírito Santo falou comigo, quando você investe no reino, quando você coloca dinheiro no reino de Deus, não é qualquer reino, é no reino de Deus,
e esse reino tem um dono, e o dono desse reino é dono de toda a prata e de todo o ouro. Imagina a reação da ação causada por mim nesse reino, quando eu faço isso de todo o coração. Eu vou e eu coloco, eu deposito dinheiro, eu invisto dinheiro no reino de Deus, o dono de toda a prata e de todo o ouro. Irmão, eu tenho uma palavra finalizando esse mês da oração, diante dessa campanha para a tua vida. Você que tem sido fiel, adorador de Deus, inclusive nessa área, se prepara, porque por esses dias Deus vai causar na tua vida um impacto tão grande, de um milagre tão tremendo, e você subirá a esse altar, e no altar da tua congregação, e dirá: Deus é Deus do impossível, Deus é o Deus daquilo que eu não posso alcançar, daquilo que eu não posso conquistar. Esse é meu Senhor. E se crê nisso, abra a tua boca e glorifique a Jesus. Exterior e interior. Alguém disse assim, e eles vão ter uma reação de dizer: isso é muito caro, Paulo e Jeová. É muito caro, pastor Jorge. Ô irmão, e dá para oferecer alguma coisa barata, Monique, para Jesus? Dá para oferecer alguma coisa barata, pouca coisa para Jesus? Olha o que Jesus fez por mim e por você. E essa irmã, ela nem liga, irmão, ela vai para cima e diz assim: eu vou fazer. Pessoas não entenderam, e eu sei que elas não entenderam. Por quê? Porque 2 Coríntios, ou 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Logo, quem é natural nada entende, mas quem é espiritual já vai dando glória, aleluia, entra na brecha e diz assim: eu estou entendendo, Senhor, e é para mim, e eu vou ser participante dessa bênção. Mas nem todo mundo que estava naquele recinto era espiritual. Então, já que quem não é espiritual não entende nada, não vai poder oferecer coisas de muito valor. Mas os espirituais dizem assim: eu estou entendendo, eu estou entendendo, Senhor, eu vou oferecer para ti o melhor que eu posso, o melhor de tudo, irmãos, o melhor do meu tempo, da minha adoração, o melhor do meu propósito. Há poucos dias eu fui no aniversário e achei interessante uma coisa. O aniversariante, que era uma criança, uma pessoa de idade, e na família tinha uma criança. E aí o aniversariante disse assim: o meu primeiro pedaço de bolo, e a criança já estava indo andando para encontrar com o primeiro pedaço. Ele disse assim: é para fulano, não era para ela. Irmão, ela ficou triste, a criança, ela ficou meio bicuda, até chorou. E eu falei: Senhor, o que é isso aqui? Eu fui pesquisar e fui ver que esse negócio de primeiro pedaço do bolo de aniversário, foi a gente que inventou, brasileiro. Isso não tem lugar nenhum, a não ser na Bíblia, no livro de Reis, quando tem a ousadia do homem de Deus de falar assim: faz esse bolo e traz para mim todo ele, não é nem uma fatia, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua finança, na tua casa, nos teus negócios, na tua igreja, na tua congregação, em tudo quanto, na tua saúde, na tua espiritualidade. De quem não é salvo na tua casa. É uma reação sobre a honra. E aqui a gente inventou isso. Pega e corta o primeiro pedaço e diz: para quem que você vai dar? E vai honrar o pai, a mãe, o esposo, a esposa. E aí eu fui para dentro de uma pesquisa, e aí o Espírito Santo também falou comigo nisso. Para quem é que eu dou a primeira fatia de bolo do meu dia? Será que eu acordo? Eu mesmo, Fernando. Será que eu dou para o WhatsApp, para o Facebook? Será que eu dou para as mensagens, para o Instagram? Ou será que eu dou para Deus, para o meu Deus, aquele que fez eu deitar, dormir, acordar, e a misericórdia dele repousar por sobre a minha vida? Princípio de honra. E essa irmã está honrando Jesus nessa casa. Pastor Gilvan, quando ela chega, essa casa não é uma festa judaica. Jesus está na casa de uma pessoa. Então ali tem mesa e tem cadeira. E essa irmã não é convidada. A hora que ela chega, irmã Patrícia, já está cheia a casa. Então já não tem mais nem mesa e nem cadeira. E quando ela chega, ela diz assim: já que não tem nem mesa e nem cadeira, eu vou para os pés de Jesus. Já que não tem nem mesa e nem cadeira, eu vou para os pés de Jesus. Não tem lugar na mesa, não tem lugar na cadeira. E eu também vi aqui dentro da palavra de Deus que a maioria das intrigas, das discórdias, das brigas, sai por causa de mesa ou de cadeira.
Os filhos de Boárgenes, por exemplo, a mãe deles foram pleitear com Jesus, dizendo assim, ó, meus filhos largou meu esposo, largou o barco, largou a profissão, largou a clientela, largou tudo para te servir. Eu queria fazer um pedido para o Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, em toda a glória, e completar ela, eu queria que o Senhor pegasse meus 2 filhos, o mais velho e o mais novo, e assentasse do lado direito e do lado esquerdo. Jesus disse assim, a senhora nem sabe o que está me pedindo, e não imagina quem vai estar do meu lado, e da maneira que vai estar, mas ela já estava ali pleiteando uma cadeira para os filhos. Essa irmã, quando chega, olha na mesa, não sobra um lugar e não sobra uma cadeira, mas ela ensina uma coisa muito importante para mim e para você nessa noite. Se não tiver lugar nenhum de destaque, o melhor destaque é o pé de Jesus. Até porque assim, irmão, olha, estando nos pés, presta atenção para dar um glória forte, estando aos pés de Jesus, se tiver alguém sentado na mesa ou na cadeira que não prestigia, não honra a presença dele, ele te pega dos pés dele e faz assentar na cadeira no lugar de alguém que não honra. Pode virar para o lado e dizer para alguém aí, ó, continua honrando Jesus, continua adorando a Jesus, continua oferecendo o melhor para Jesus, não se preocupe com cadeira nem com mesa, vai para os pés, porque Jesus tem algo excelente, tremendo e grandioso para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família, e abra a tua boca e glorifique a Ele, porque está aqui nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma coisa, a irmã, quando chega na casa, quebra o perfume, revela uma coisa, embora as pessoas valorizem o estereótipo por fora, a aparência, Jesus nunca ligou para isso. O que importa para ele é o interior, é a vivência, é o conteúdo, é o que de fato nós somos. Quase sempre a gente vem para o culto e vem tomado banho, trocado de roupa, perfumado, alguém vem direto do trabalho, mas não é essa roupa aqui que a gente veste que dá para entrar na presença de Deus, é outra que começa na manhã do dia de hoje, quando a gente sai de casa, agradece a Deus. E eu estou aprendendo cada vez mais fazer isso. Eu devo fazer com mais frequência, melhorar isso, para que meu dia discorra melhor do que é, e a minha noite, se for num culto como esse aqui, termine, João, de maneira mais excelente ainda. Porque a melhor roupa para ver Jesus não é a de fora, é a de dentro, e é essa que Ele enxerga em mim e você, quando nós estamos na presença dEle. Essa irmã vai revelar uma verdadeira adoração também, porque quando ela chega e vê Jesus ali e faz tudo isso, chega numa casa que ela não é convidada, chega nessa casa e ela vai para os pés de Jesus, e ela quebra esse vaso, chocando todo mundo, e o perfume que está vai exalar na casa inteira, vai causar um cheiro tremendo. Domingo pela manhã o Senhor falou muito comigo. Nós viemos para a casa de Deus, eu não sei os irmãos, mas eu tenho ainda uma deficiência muito grande, que é de buscar o Senhor quando está doendo. Eu deveria fazer isso com um agravo maior quando está tudo bem, mas eu ainda não consigo. Eu estou, como disse Paulo, num franco crescimento, até que eu chegue na estatura de varão perfeito, mas ainda o tamanho que eu tenho eu não consigo. Eu desejo, mas não tenho êxito em todas as coisas. Mas eu estou treinando e pedindo ao Espírito Santo que me norteie, oriente cada vez mais, a ponto de que isso vire na minha vida. Um hábito é a maneira que nós começamos as coisas, mas o cotidiano, a frequência, faz a gente dar continuidade nelas. Quando a gente quer emagrecer, cria o hábito de comer melhor, de comer bem, de comer saudável, e aí emagrece, perde uns quilos. Mas logo depois de 1 mês, ou 2, ou 3, dá vontade de novo de comer um pastel, um caldo de cana, uma paçoquinha todo dia depois do almoço. E o que vai me levar a manter o peso não é o hábito, mas sim a frequência. Agora eu vou ter que cotidianamente renunciar a muitas coisas que meu corpo quer, minha alma deseja, dá muita vontade, gana, e dizer assim, eu tenho uma meta, eu tenho algo traçado, eu tenho um perfil, e eu tenho que chegar ao êxito daquilo que eu determinei para a minha vida. Então eu estou tentando isso. Essa irmã vai mostrar uma coisa para mim e para você. Não sei se eu terei outra oportunidade, mas já que Jesus está aqui, eu vou fazer agora para Ele o melhor que eu posso fazer para Ele. E eu já vou finalizando, pastor André. Eu achei uma coisa muito interessante. Está começando a acontecer nesse último dia desse mês de oração, que nós vamos dar continuidade nisso.
porque não é só um hábito, nós devemos adotar isso como regra de fé e vida, e eu estou tentando melhorar. E principalmente nesse começo dessa campanha que nós entramos, dentro das congregações, os irmãos estão contando testemunhos e edificando a fé. Eu achei interessante de pessoas que começaram a dizer assim: irmã Keila, eu não tinha condição, mas por fé, eu criei que Deus poderia criar oportunidade, não é nem dele trazer uma bênção para a minha vida, mas é de eu colaborar dentro do reino, e ver as coisas acontecer para a glória do nome de Deus. Eu estou vendo isso. E aí domingo de manhã Deus falou forte comigo, naquela escola bíblica. Agora, algumas pessoas trabalham, se esforçam, e aí recebem por aquilo que fazem, e elas conseguem conquistar algumas coisas. Muitas pessoas, elas alcançam e conquistam bens. Em outras ocasiões, muitos bens conquistam suas pessoas. É aquelas que são servas daquilo que adquiriram. Mas essa irmã vai ensinar uma coisa para mim, que quando eu abro mão de algo que eu acho que é tudo para mim, pastor, o que o senhor está orientando a fazer? Não, irmão, você é espiritual, você está num culto onde está Jesus e o Espírito Santo. Você sabe a medida correta, você sabe a quantidade correta daquilo que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração, como eu sei no meu. E aquela irmã disse assim: olha, tudo já veio dele, é da mão dele que eu tomei, como disse o salmista, e eu vou devolver para ele. Aquela irmã vai causar uma situação que Jesus vai, além de repreender as pessoas que estão ali questionando, pessoas extremamente materialistas, o Senhor vai dizer assim: olha, essa mulher, e olha que não tem um nome, mas a atitude dela vai ser relembrada em todos os anos e eras e línguas, e em todas as culturas que essa palavra, esse evangelho for pregado, porque a atitude dela mexeu com Jesus. E essa irmã, ela vai revelar o que? Uma verdadeira adoração. Ela diz assim: o melhor que eu posso, eu vou oferecer para o meu Senhor. O melhor que eu posso, eu vou oferecer para o meu Senhor. Eu tenho isso para te dizer, irmão. Continua, persevere. Paulo vai escrever e dizer assim: ó, tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória futura que ainda há de me ser revelada. Hebreus 10, 23 vai reenfatizar dizendo assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus que nos prometeu. Sabe tudo isso que você precisa, eu também, a gente necessita, sabe tudo isso? A palavra do Senhor diz assim em Mateus 6: não andeis inquietos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. O Senhor sabe que os gentios necessitam de todas estas coisas. Olha para os lírios do campo, olha para os pássaros, eles não trabalham, não têm carteira assinada, eles não fazem bico, entretanto eu cuido deles dioturnamente, e os lírios amanhecem cada vez mais lindos. Eu não teria maior cuidado de você? De você? Você não é uma coisa, nem eu. Nós éramos criaturas do Senhor, agora somos feitos filhos de Deus. E Ele dá uma orientação dizendo: mas busca primeiro o reino de Deus, sua justiça. O reino e a justiça vai ficar para outro dia, mas isso gera em mim e em você comprometimento com o reino. Está aqui, não só dizer que eu sou participante do reino. Eu tenho um amigo que viajou e agora está morando na Irlanda, em Dublin, e ele disse assim: é tudo diferente aqui, e aqui eu tenho que fazer assim, eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que trabalhar em tal lugar, 2 empregos, até que eu consiga me consolidar e arrumar documentação. Foi para fazer um intercâmbio, e ele disse assim: é tudo diferente, eu estou fazendo certinho, estou fazendo questão, eu compareço no consulado, eu pago a taxa, eu faço tudo isso, porque ele está lá, mas não é de lá, ele é daqui, e ele está tentando ser cidadão lá também, enquanto ele está lá. E a palavra do Senhor para mim e para você é essa: nós estamos aqui, mas não somos daqui. Enquanto estamos aqui, devemos cumprir as coisas daqui, mas mais importante do que as daqui, comprar, pagar, honrar, quitar, andar de cabeça em pé, ter dignidade, porque tem coisas que não são nem de crentes, tem coisas que são de cidadãos
mas o Senhor está dizendo assim, ó, cumpra tudo o que tem no meu reino, a minha justiça, e essas coisas, comer, beber e vestir, eu não vou deixar faltar. Mas pastor, eu quero mais do que comer, beber e vestir. Tudo bem, Deus sabe do desejo do teu coração, dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus filhos, daquilo que eles desejam, e você não pode pagar nem comprar, mas dependendo da atitude que eu entro aqui nessa casa, da maneira que eu o adore, ainda que cansado, combatido, vindo de um trabalho, mas quando o Espírito Santo, ele passa os olhos aqui como chama de fogo, e ele consegue enxergar a divisão da alma com o Espírito que tem dentro do meu e do teu coração, o que brota não da boca para fora, mas da alma para fora, e ele vê que aí tem um adorador, tem uma adoradora, tem alguém doente, quebrantado, está doendo, mas está adorando, o Senhor está trabalhando, você não está vendo, mas agora a tua adoração está subindo, os anjos já estão descendo, e tem resposta de Deus, tem respaldo de Deus, tem, aleluia, cumprimento da palavra de Deus sobre a tua vida. Com a permissão do pastor André, fique de pé. Paulo Jeová, se puder, adore a Deus nesses instantes. Essa irmã, aleluia, concomitantemente com a irmã de João 4, uma mulher que tem uma vida moralmente questionável, encontra Jesus, e tem uma etnia dividida, e Jesus fala com ela, e ela o questiona, culturalmente, diz assim, a gente nem pode conversar. Jesus, mas eu te conheço e não conheço por fora, e sei porque que você vem aqui 3 horas da tarde tirar água, e porque não vem com amiga nenhuma. Aliás, ninguém quer ser tua amiga. Chama seu marido para mim. Não tenho. Você falou verdade, porque já teve 5, o que tem agora não é seu. Lá atrás, Salmaneser tinha feito assentar dentro de Jerusalém pessoas de Cuta, Babel, Rava, Servervaim, de 5 etnias, e ela experimentou um marido de cada uma delas e não foi feliz. E Jesus disse assim, eu sei a causa. Você acha que tem sede física, volta aqui todo dia envergonhada, num horário que ninguém, e sabe porque você vem nesse horário. Mas eu tenho uma água que você nunca mais vai passar por essa vergonha. E ela diz assim, então me fala onde que é a fonte, que eu vou e não venho mais, e não tenho esse constrangimento. Ele disse assim, a fonte está falando com você. E ela deve ter se questionado, mas como é que a fonte me pede água? Ele disse assim, eu estou te pedindo água física, mas eu tenho para te oferecer água da alma. E ela vai, e como ela é espiritual, como eu e você aqui nessa noite, como ela é espiritual, como eu e você aqui nessa noite, está entendendo tudo bem, ela olha assim com o olho estatalado e diz assim, Senhor, então não tem nada a ver com montanha de Gerezim, e nem com templo em Jerusalém. E disse assim, não tem nada a ver. Não pode ser falsa, não pode ser réplica, não pode ser cópia, não pode ser recaixotado, pastor Vinícius, não pode ser remoldado. A adoração tem que ser verdadeira, genuína, autêntica. E hoje Deus te faz, o que digo aqui, digo na direção do Espírito Santo, Deus te faz voltar honrada para o teu lar, Deus te faz voltar honrado, Deus te vai fazer essa fé nessa oração que você colocou nesse mês, ter resultado a ponto do nome dele ser glorificado nesse altar. Receba do Espírito Santo graça, força e vigor. Mas nesse último instante, enquanto o grupo de louvor, Paulo Jeová entoa a Deus, você pode adorar a Ele, adorar de toda força, de todo entendimento, de todo intelecto, de toda maneira que você pode, de maneira tal que esquecerá o que deixou em casa, o que deixou no trabalho, o que te magoa, o que te contrapõe, aquilo que te confronta, aquilo que te humilha. A adoração desfará tudo isso e colocará o Espírito Santo diante de você, limpando, lapidando, passando bálsamo, tirando a ferida, levando a dor. Olha o Espírito Santo de Deus, abra a tua boca, adora Ele, glorifica o nome dEle, sinta o renovo, sinta o respaldo, sinta o restauro. Espírito Santo de Deus.